Oh, meu Deus, uma diretriz nova, Pai. Manifesta teu poder na vida do teu filho, manifesta, Pai, a tua glória, papai, que a tua palavra venha de encontro nos nossos corações, Pai, nesta noite, para que nós guarde ela nos nossos corações, para não pecar contra ti, Pai Santo. Vai trabalhando, papai, na vida dos teus filhos, Pai, que prega a tua palavra de poder, Pai, trabalha na vida do teu filho, dando sabedoria do alto do céu, meu Pai. Para que ele saiba falar dessa palavra poderosa, Pai Santo, nós te pedimos, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa apresentação da disciplina. Provavelmente na semana que vem nós já vamos começar a comentar o livro do Gênesis. Gênesis nós vamos começar a comentar. Nós estamos estudando o Pentateuco. Quando a gente fala do Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, dentro da ordem, cronológica do que tange a escrita da nossa Bíblia. Nós vamos começar os 5 primeiros livros iniciais da Bíblia e, consequentemente, sistematicamente, nós vamos estudar, após os Pentateucos, os livros históricos, que serão 12 livros, e será mais resumido, e depois nós vamos estudar os livros poéticos, também vai ser mais resumido, profetas maiores e menores. Aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos estudar o Apocalipse. Aí nós terminamos, os irmãos vão receber o certificado. Então nós temos falado aos irmãos aqui acerca, semana passada, de Moisés como autor do Pentateuco. Lembrando que Moisés ele é autor do Pentateuco, mas algumas partes, por exemplo, de Deuteronômio, a compilação foi também de Josué. Então Josué ele colaborou, colaborou para Pentateuco também. Então o Pentateuco nós estamos estudando aqui, apresentando o que é Pentateuco, que eu mostrei para os irmãos, quem foi Moisés. E eu disse para os irmãos que Moisés só se tornou quem ele fora, o homem de Deus, o legislador, por causa da maior decisão dele. Ele rompeu com o Egito. Ele rompeu com o sistema da época para servir a Deus. Só que quando a gente fala de Moisés, a lembrança maior é a sarça, da chamada dele. Então eu coloquei os irmãos, comecei a falar semana passada, as 2 sarças. Quando eu coloco 2 sarças, os irmãos que é de pesquisa, talvez o irmão vai falar, mas lá no texto de Juízes, capítulo 9, versículo 15, está falando de espinheiro. Só que o hebraico, a palavra hebraica, ela se aplica também à sarça. Não que o termo sarça do capítulo 3 de Êxodo é a mesma coisa, entendeu? Mas também aparece lá uma vertente para a sarça, que é espinheiro. Por isso que eu estou colocando aqui as 2 sarças. Inclusive eu mostrei para os irmãos que os egípcios chamavam de espinheiro bravo a sarça. Ou seja, a sarça, ao contrário do que muitas pessoas ou muitos crentes imaginam, não trata-se de uma grande árvore repleta de folhas verdes, não. E linda de se ver, de ter vista, verdejante. A sarça é um arbusto, irmão. É diferente. É um arbusto vegetal, lenhoso, de tamanho médio e de fácil combustão, ou seja, ela é fácil para pegar fogo. Só que essa daqui a pouco eu vou estar falando para os irmãos, a sarça ardente, coloquei umas letras gigantes para os irmãos enxergar mesmo. É a sarça que queimava e não se consumia. Ou seja, o segredo que chama a atenção de Moisés não é simplesmente a sarça, é o fogo nela.
é o fogo que arde nela e não se consome. Essa sarça aqui, ela é símbolo bom, ela simboliza a igreja, né? Aí eu disse para os irmãos, comecei a falar da segunda sarça, que é a sarça que traz a referência de Juízes, no capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15, e eu já comecei a mostrar para os irmãos, né? O problema da liderança de Abimeleque. Esse Abimeleque aqui, ele era um dos filhos de Gideão, mas não era legítimo, né? Então ele quis reinar à força, a punho. Então eu mostrei aos irmãos quando a liderança é uma sarça, é um espinho. Porque eu estou falando de Abinadab, que ele era um líder, mas o céu compara como um espinheiro, como uma sarça. E essa sarça aqui é negativa, não vale nada. Então é isso aí. O ego exaltado, sem fruto. Juízes 9, 14. Então todas as árvores disseram à sarça: reina tu sobre nós. A sarça não produz frutos, nem sombra e não tem beleza, é estéril. Assim era Abimeleque, queria reinar, mas não tinha caráter ou virtude para liderar. Nota, a ambição sem unção é ego no trono. Eu repito o que eu falei para os irmãos semana passada: Deus não trabalha com exaltado, irmão. Deus não trabalha com soberbo, com a altivez, com a vanglória, com a egolatria. Tem muita gente no século 21, em nível de obreiros, quem me conhece sabe que eu falo sempre disso, são pessoas exaltadas ao extremo. Só que eles sabem aonde vai se exaltar e aonde não vai. Isso aqui é a sarça, a liderança exaltada, sem fruto. Pior de tudo, que não gera nada. Segundo tópico que eu falei para os irmãos: oferece uma sombra ilusória. Sombra é proteção, é abrigo. Tem lideranças que estão oferecendo coisas que nem Jesus oferece, tá, irmão? Esse evangelho sintético, esse evangelho de R$1,99 que está se vendendo por aí, R$1,99 é caro ainda. Esse evangelho barato, de 25 centavos, que eles estão vendendo aí, o evangelho que não vale nada. Aí hoje surge uma linha de evangélicos aí que é desconhecido do céu, porque o céu reconhece nós assim. Primeira coisa que nós temos que ser evangélicos, porque cremos no evangelho e em tudo que Jesus falou. Somos evangélicos com base no que Jesus falou. Além de sermos evangélicos, nós somos cristãos, porque nós somos servos de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós somos evangélicos porque cremos no evangelho. Somos cristãos porque somos pequeno Cristo. Nós temos que imitar Jesus. Se tem uma pessoa central que é digna de nossa imitação, é Jesus. Nós somos evangélico, cristão, pentecostal, não com base nesse movimento que se prega no Brasil, do pentecostalismo de 100 e poucos anos, não. Sou pentecostal com base em Atos dos Apóstolos, que eu acredito na manifestação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é Deus, né? Acredito que ele levanta, que ele abate, que ele guia, que ele direciona. O Espírito de Deus faz essas coisas. Além de nós ser cristão, evangélico, pentecostal, nós precisamos ser fundamentalista. O que é fundamentalista? É guardar o que a Bíblia manda guardar. Só que se prega o evangelho hoje dos inclusos, né? Incluso pode vir e permaneça do jeito que você está.
que o céu te aceita assim. Aí o camarada vem, aí tem igreja para tudo quanto é gosto, meu pastor. A pessoa quer ser crente tomando uma cachaça, quer ser crente aprontando. Aí é a sombra ilusória, né? Está oferecendo coisas que nem Deus oferece, que fala de lideranças carnais, promete segurança, mas só gera insegurança. É o pessoal aí que está mentindo, né? Está levando um monte de gente para o inferno com ele porque está mentindo. Aí eu coloquei aqui a ameaça do fogo destrutivo, no versículo 15. Se não saia fogo da sarça e consuma o cedro do Líbano. A sarça não lidera pelo exemplo, mas pelo medo. Abimeleque usou a violência, a manipulação e a intimidação. Isso aqui acontece muito, meu irmão. Essa turma de pastores presidente aí, eu vou te expulsar da minha igreja, quem manda aqui sou eu. Aí tem uns que falam bem assim ainda. O que eles falam? Enquanto eu estiver vivo, fulano não prega na minha igreja. Você fala bem assim. Você já ouviu isso aí, irmão? Mas se for de Deus, o fulano pregar na igreja desse líder, ele vai morrer. Mas se o fulano prega. Porque a obra é de Deus. Onde o ego reina, o povo arde, o povo crê. Isso aqui eu cheguei a falar, mas eu vou passar para o outro tópico para a gente entender. 4. Imposição ilegítima ao trono. Isso aqui é sério que eu estou falando, tá, irmãos? Isso aqui é para a gente ficar em alerta. Foi e matou 70 irmãos. Ele quer um trono, mas é ilegítimo. O perigo é ser ilegítimo diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eu já mostrei isso aqui aos irmãos, né? Isso aqui eu já mostrei aos irmãos. Só para refrescar a memória dos irmãos, quando eu estava estudando aí o livro de Juízes, segredos ligados a Gideão, mostrei aos irmãos que o povo da época que Deus levou para Gideão para libertar é os medianitas. Você lembra que eu falei dos medianitas? Os medianitas? Falei dos medianitas. Era um povo terrível, né? Era um povo terrível. Aí eu lembro que eu falei para os irmãos do ilegítimo. Os medianitas, eles vêm de Midian. Midian é um dos filhos de Quetura. Vocês lembram disso? Com Abraão. Porque tem gente que acha que o Abraão só teve Isaac o Isaac e o Ismael. É lógico que não. Ele teve mais filhos. Né? Mais 6, eu acho. Capítulo 25 de Gênesis. Só que os filhos de Abraão com as concubinas eram ilegítimos. Diz a Bíblia que ele deu presente. Ou seja, filhos legítimos, o Abraão deu presente. Mas só o Isaac, que era legítimo, ele deu herança. O que vale mais? Presente ou herança? O ilegítimo, ele fica satisfeito com os presentes que o próprio Deus dá presente. Mas na hora de receber a herança, que é a vida eterna, tem um monte de gente que vai ouvir afastar de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque militaram o ilegítimo. Tem gente que quer forçar a barra para ser, irmão. Se preciso for ele matar alguém para galgar o cargo que ele almeja, ele mata. Talvez ele não mata fisicamente, mas ele consegue, nas suas palavras, derrubar alguém para galgar. Às vezes ele quer ser o pastor local, ele inventa aí. É o ilegítimo.
Ele quer assumir uma posição derrubando alguém. Isso me faz lembrar de quem? Lá na época de Elias. Eu até escrevi. Você comprou o legado de Elias, de Eliseu? Não, acho que não. É o obreiro do século XXI, padrão Eliseu. Lá no livro eu coloquei o seguinte: Deus mencionou. Deus, acho que desligou. Deixa eu colocar aqui de novo. Descarregou. Deus mencionou. Desligou e eu liguei de novo. O próprio Deus menciona 3 nomes. Jeú será ungido rei sobre Israel. O Hazael, né? Que alguém fala Azael, mas o hebraico é os tensão de H. Hazael será rei sobre a Síria e Eliseu, o profeta, do lugar. Deus mencionou o nome de Eliseu por último, mas quem atende o chamado primeiro foi Eliseu. Eliseu foi o primeiro deles. Inclusive, foi o ministério, não foi no ministério de Elias que Jeú e Hazael foram consagrados com a unção que Deus falou. Foi no ministério de Eliseu. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque quando Eliseu vai ungir, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Eliseu vai ungir o Hazael, Eliseu chorou. Está escrito. O Hazael, ele era comandante da guarda da Síria. Não é Síria, não é a Síria, é Síria. Então a diferença. A Bíblia diz que Eliseu chora, o Hazael chega para ele. Porque chora, meu Senhor, homem de Deus, porque eu bem sei o que farás a Israel. Como assim? O Senhor mandou te ungir rei sobre a Síria. Quando passa isso para o Hazael, porque entre Deus falar e Deus cumprir deu um tempo, você tem que esperar, né? Aperfeiçoando, melhorando. Não é de uma noite para um dia também, não. Você vai ser rei sobre a Síria. Ele esperou o profeta virar as costas. Tinha um velhinho lá, que era o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele estava do velho. O Hazael, mais novo, esperou todo mundo sair, pegou a almofada e matou o velho, sufocado, para ser rei no lugar dele. O ilegítimo faz isso. O ilegítimo, ele quer galgar sufocando alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ilegítimo, ele quer chegar sepultando alguém. Ele tem que sepultar alguém para chegar aonde ele quer que ele vai chegar. Que ele quer chegar, né? Nem significa que ele vai chegar lá. Então, quando eu falo disso aqui, é Sassa, é ministério de Sassa, Sassa ruim. Essa história de Israel está onde? Está no segundo livro dos Reis, capítulo. No capítulo 16, Elias menciona acerca dele. Primeiro Reis, tá? Capítulo 16. Lá no segundo Reis, capítulo 7, 8, 9, ali assim você já acha. Começa no primeiro, né? Vai. Você pula, né? Aí a história está lá. Porque ele vai ser rei da Síria. Só que ele assume sufocando os outros. É ilegítimo. Isso é papel de quem é ilegítimo. Porque quem é legítimo espera o tempo de Deus. Está no novo tempo de hoje, né? O espelho do Hazael reflete hoje. E muitos ministérios, muitos pregadores, muitos cantores, muita gente aí. Tem gente que você não sabe o que ele fez para ser pregador. Você pastor, né? Tem gente que você não sabe o que ele fez para ser pastor. Você não sabe o que ele fez para ter um cargo na igreja. Tem gente mesmo para ser diácono na igreja, ele arruma, ele queima todo mundo, né? Não, foi pregar lá na varanda. Pô, irmão, sou pastor? Não, não sou pastor, não. Acho que não sei se era por que era. Pastor, 2 semanas postou o vídeo assim, consagrado pastor. Eu não entendi, não. Mas
2 semanas, vamos ver aqui, coloquei na minha presbítero direito. Aí, 2 semanas me surpreendeu lá. Foi consagrado bem distante mesmo, entendeu? Eu falei assim, gente do céu. É isso aqui, é isso que eu estou falando. Hoje, pastores têm que tomar cuidado, têm que ter visão de Deus, porque no meio da congregação pode se manifestar vários tipos de crente. Tem crentes que ele é desequilibrado. Vou falar isso aqui que é uma palavra bonita. Ou está endemoniado. Tem gente, irmão, que a gente tem que entender o seguinte: que ele ouve Deus falar e ele é sonso. Acho que é errado. Sonsão. Amanhã você. Tem uns que é burro mesmo, Deus me perdoa. Burro, porque não sabe o que quer fazer a obra de Deus, de verdade. Meu irmão, olha, queria que vocês me acompanhassem umas 2 semanas para vocês verem. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou na Serra, uma hora eu estou em Cariacica, lá no Cafundé dos Cocorobó, nesse é o nome daqueles bairros. Uma hora no... Rapaz, eu quero ir, mas é o chamado. Podia estar com a minha família, eu cheguei do serviço, irmão. Meu carro quebrou, então é ônibus. Acordei 5 horas da manhã. Tomei banho, já peguei aqui para vir. Dá aula para os irmãos. Mas alguém fala só para... irmão, mas lá tem pouca gente, rapaz. Não vai hoje não. Só que a minha responsabilidade é os irmãos. Não tem essa. Eu não sou mercenário. Estou ensinando a palavra de Deus. Porque eu acredito que tem alguém que tem ministério aqui, alguém que tem a chamada, que daqui a uns tempos vai refletir o ensino que eu estou ensinando aqui. E eu não estou segurando nada. Quem é inteligente está pegando um monte de segredo de pregação aqui, ó. Que eu estou ajudando. Mas tem gente que não valoriza. Mas é uma correria, irmão. Eu estou pregando mais de 50... eu estou falando mais de 50 dias. Olha como é que está a minha voz. Quando eu penso que não vou falar, chego na igreja e coloco para pregar. Estreito. Aí me arrebenta. Aí você não fica, aí você nem fica botando a cara direto, não. O irmão vai visitar a igreja, eu não vou. Eu não vou. Porque o pregador não vai, quem se lasca de como diz o outro. No bom sentido. Eu não tenho esse negócio, essa vaidade de ficar pregando. Mas o pessoal acha a gente não sei como. Então a gente não escolhe um lugar para ir, né? Então a gente... Agora, ministério é coisa séria. Agora tem um sonso, ou é burro mesmo, ou é endemoniado, que quer ser uma coisa sem se preparar para ser. Para ostentar para o povo, né? Isso é sério. Então, um ilegítimo, ele quer assumir poder por meio de homicídio. Isso é literalmente também, tá, irmão? Tem lugar aí que eles mandam assassinar os pastores. Tem pastor aí que para assumir um campo por causa da renda, ele manda até matar os outros, meu irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o ministério da Sassa. No caso aí, a segunda Sassa. Que é a Sassa que traz o nome de Abimeleque. Um trono construído sobre sangue sempre cairá. O que significa isso? Um trono que você usurpa, ele tem hora marcada para cair. A gente até esquece, né? Corre, ninguém fala dele. O ilegítimo. Saul morreu, quem era para reinar era Davi. Só que aparece um filho de Saul também para cumprir que aquela bruxa lá, aquela macumbeira, vamos dizer assim, falou que todos os filhos de Saul morreriam num só dia. Só que para cumprir que ela estava mentindo, um dos filhos de Saul, Isbosete, eu mostrei isso aqui aos irmãos. Isbosete, ele reina, só que é ilegítimo.
Ele não fica muito tempo lá. Porque ministério legítimo até começa, mas tem hora para cair. Uma igreja ilegítima, uma igreja que eu digo assim, um pastor, porque não existe uma igreja legítima. Um tempo, camarada, eu vou assumir a igreja lá. Ele pode até sumir, mas quem está com sinceridade, Deus tira dali, planta em outro lugar, estrutura a raiz, porque eu vim do ministério, aceitei Jesus, em uma garagem. O pessoal das igrejas falava, não vai para frente essa igreja. Realmente a igreja parou há um tempo, mas eu sou fruto de lá. Entendeu? Porque o lugar não define ninguém não. Quem faz o lugar é você. Não é pessoas que falam Deus. Você vai ser você e Deus. Se você decidir ser homem de Deus, você vai ser. Agora o ilegítimo é complicado. Ó, astúcia e alianças erradas. Camarada, às vezes o camarada assumir um cargo, ele faz alianças erradas. E é complicado. E é complicado. Olha esse tópico, a sassa, ausência da unção e serviço. As outras árvores, oliveira, figueira e videira, recusaram ser rei, porque já servia com fruto, óleo e doçura. Abimeleque não tinha serviço nem entrega, só queria o status do trono. Quem não serve não está pronto para liderar. Isso aqui. Tem gente que quer ser professor que nunca foi aluno. É autodidática e aprende umas coisas aí de qualquer livro e tudo. A ausência da unção e do serviço. Olha bem, ele é taxado como espinheiro. A oliveira, a figueira, né? E a videira no meio. Oliveira tem fruto, azeite. Figueira, fruto comestível, doçura. A videira gera vinho, né? Agora, essa sarça aqui não gera nada. Já viu uns irmãos sem unção, que se acham? Estou falando um camarada, ele quer ganhar no grito, não tem unção, quer cobrar sem ter moral para cobrar. Ele quer ser senhor se não sabe o que um servo faz, porque ele nunca foi servo. Nós estamos vivendo um contexto hoje que tem muitos professores, doutores que nunca foram alunos. E infelizmente, assim como os fariseus saduceus, tem um grupo deles aí. E isso é intocável, tá, irmão? São intocáveis, mas glória a Deus que nós estamos aprendendo aqui. E essa sarça aqui não vale nada. O fim trágico e humilhante de Abimeleque. Olha que ele vem matando, inclusive antes desse episódio aqui, ele matou muita gente. Só que para vencer Abimeleque, alguém tem que subir na torre. A Bíblia diz que quem sobe na torre consegue vencer o Abimeleque. Lá de cima da torre, uma mulher lançou uma pedra de moinho. Meu irmão, uma mulher, para pegar uma pedra de moinho, meu irmão. É uma mulher, ele não era uma mulher fraca não, tá? Mas a Bíblia diz que é uma mulher. Pegou a pedra de moinho e jogou. Aquilo veio numa velocidade, meu irmão. Se um parafuso pequeno, dependendo da altura que cai, pegar na cabeça, quem já fez
treinamento de segurança sabe disso. Dependendo do como vai bater, furo, vaza o crânio do camarada, porque o peso, a gravidade vai gerando um peso. Imagina uma pedra de moinho. Vai arrebentar a cabeça desse camarada mesmo. Abimeleque, o crânio dele vai ser quebrado. O osso da cabeça dele, ele perdeu a cabeça. Porque todos que começam de maneira errada acabam perdendo a cabeça no final. E para vergonha dele, a Bíblia diz que foi uma mulher. E a mulher, no contexto, morreu de forma vergonhosa por uma mulher anônima, tentando esconder a humilhação, né? O juízo de Deus. Ele tentou até esconder e morreu de forma humilhante. Nota, a falsa liderança sempre termina em queda e vergonha. Isso aqui é pobreiro, né? Se eu dou aula para obreiro, aí o camarada quer estar o facho. Quando os irmãos vão falando, ninguém quer ser mais nada. A turma aí quer doido para ser consagrado. Mas quando consagra, é só púlpito. Vai fazer tudo na praça, eles não vão estudar a Bíblia, pregar isso, não sabe ensinar, não conselho. Eu fui pregar na igreja e falei, pastor, você tem um paracetamol para mim? Eu falei, você está no culto, rapaz, vou te dar oração. Igreja, que você dá a mão aqui. Ora para o irmão. Orar é com nós, orar é com Jesus. Mas a cura depende da sua fé, meu irmão. Você acredita? Você está pedindo paracetamol no culto desse, irmão? Pelo amor de Deus, sou pregador do evangelho de poder. Você crê? E a regalou vai com medo. Estou falando sério, você acredita? Senhor Jesus, está aí o teu servo. Ele está queixando de dor de cabeça. Ele me pediu um paracetamol, mas o Senhor é muito mais do que isso. Toca onde dói, tira essa dor em nome de Jesus. Só sei uma coisa, irmão. Depois do horário, pior que ele violão, parecia que estava cantando, achou a dor de cabeça e foi embora. Nem perguntei no final. E do jeito que ele estava tocando lá também, não tem como não com dor de cabeça. Então a gente tem que entender o seguinte, irmão. Sejamos legítimas árvores de Deus aí, ó. Tentei mostrar essa figueira aqui é ele, a pedra. Essa pedra rachou o crânio dele. Quem está lançando a pedra é a mulher. É um vaso frágil, mas está vindo de cima para baixo. E o que vem de cima para baixo rebenta tudo. Assim é Deus. Para soberbo, para exaltado, Deus tem uma pedrada, meu. Sem imagem. Vocês estão enxergando aí? A pedra rápida. Eu não coloquei uma imagem. Uma imagem mais arrebentou. Esse espinho aqui ele é assaz. Só que a mulher mata ele com pedrada. Porque é o final. Esse é o final todos aqueles que a si mesmo se exaltam, achando ser alguma coisa. É pedra de moinho. Essa pedra é pequena, foi a pedra que achou Abimeleque. Tem uma que acha Golias, essa aí achou exaltado. Então essa é a liderança ruim, é a sassa que não vale nada. Só que nós temos aqui, vocês estão enxergando aqui? A mensagem de Deus no fogo da sassa. É lógico que toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente faz um desdobramento diferente, né? A gente consegue achar um negócio diferente. Então, nós vamos ver, porque quando a gente fala de Moisés, quando a gente fala de Moisés, a gente lembra dessa sassa. Então aqui é a segunda sassa. A primeira sassa eu já falei, que é a sassa ruim.
Essa daqui é a sarça legítima, aponta para a igreja, tá? Só que essa sarça aqui, o que se destaca nela é o fogo. É o fogo. Então aqui tem uma mensagem de Deus no fogo dessa sarça, que é segredos ligados ao fogo da sarça. Todas as vezes que Deus ele manifesta por meio do fogo, porque Deus não manifesta só através do fogo, tem várias formas de Deus manifestar, mas todas as vezes que Deus manifesta através do fogo, Ele vai deixar alguns sinais para nós entendermos a mensagem. Você está entendendo isso aqui, ó? A mensagem de Deus no fogo da sarça. Então, todas as vezes que Deus manifesta através do fogo, tem alguns sinais que Deus quer que eu perceba, né? Então, essa sarça aqui, ela vai mostrar sinais de um fogo constante. Até porque o que chama a atenção de Moisés aqui não é a sarça em si, porque eu já mostrei para os irmãos que a sarça em si, ela não tem nada de significado, ela só aparece com significado por causa desses dois contextos que eu mostrei para os irmãos. Agora a sarça, ela só é estudada, os pesquisadores só estudam a sarça por causa desse evento aqui, tá aí? Senão ninguém estudava, não. Estudava isso aqui para pregar, não. Ela não é árvore, é arbusto. Só que a sarça, ela se destacou por causa do fogo dela, o fogo constante. Então, sinais do fogo constante da sarça, que essa constância aqui é quando Deus permanece no meio dela. Então, não fogo de cabelo, aquele fogo de Ezequiel, fogo de cabelo, pega fogo e fede, né? Você coloca, ai, nossa, que fedor. O cabelo, ele queima rápido e fede, ó, o pessoal aí atua. Pega fogo, quando o fogo acaba, ele deixa um mau cheiro, que não é brincadeira. Mas o fogo da sarça revela um fogo constante. Então, sinais. Primeiro sinal de um fogo constante na sarça é a voz de Deus. A Bíblia diz, a partir do versículo 4, que Deus bradou. Esse bradar de Deus aqui é a voz dele sendo ouvida através do fogo que está na sarça, e o pecador homicida, Moisés, que ele é o pecador homicida, ele vai ouvir Deus através do fogo da sarça. Deus falou através do fogo que estava na sarça. A partir do versículo 4, né, nós vamos encontrar isso. Todas as vezes que há um fogo de Deus na vida de alguém, Deus tem que falar. O fogo constante revela que Deus irá falar. E o que a voz de Deus faz? Você quer? A voz de Deus, né, traz curas. A voz de Deus levanta os homens. A voz de Deus traz bênçãos. 1 Samuel, né? Coloquei sim ali, mas é 1 Samuel 3. Depois que Samuel ouviu a voz de Deus, nunca mais foi chamado de menino. 6 vezes antes desse capítulo ele é chamado de menino. Por esse menino orava eu, o menino crescia. Depois do capítulo 3, nunca mais ele é chamado de menino. Porque depois que ele diz, eis-me aqui, e ouviu a voz de Deus, ele vai ser chamado de profeta, sacerdote, juiz e homem de Deus. E a Bíblia diz mesmo assim, ó, e a respeito de Samuel, um homem disse a Saul, há nessa cidade um homem de Deus, que tudo que ele fala, ou tudo que ele faz, acontece. Olha a reputação espiritual desse camarada, depois que Deus falou com ele. Porque fogo constante de Deus revela a voz de Deus no arraial. Então, quando Deus fala, e Deus ele não é de ficar falando assim,
Nós que falamos desnecessariamente. Uma fala de Deus resolve o problema de todo mundo. Deus não fica jogando conversa fora, não. Agora, quando Deus fala, o que Deus fala ao teu... Você já viu? Às vezes você está ali pensando em parar, desanimado. Quando Deus fala com você, te dá um negócio assim, você faz anos que não ora de monte, dá vontade de ir para monte, dá vontade de ir para vigília. O que é isso? É a voz soberana de Deus. Então, o primeiro sinal do fogo da sala é que Deus falou. Então, Deus tem que falar. Só que eu tenho que discernir a voz de Deus entre muitas vozes. Segundo sinal do fogo constante na sarça. Ó, quem apareceu ou quem aparece é Deus. Isso aqui os irmãos já estão cansados de ouvir me explicando. Ó, e apareceu o anjo do Senhor. Êxodo 3:2. O anjo do Senhor é uma teofania do próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque lá na frente o anjo do Senhor que aparece no meio, ele vai ser revelado como o próprio Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu desci para livrar o meu povo. Quem é o teu nome? Para mim dizer a Israel, o Deus me enviou a voz. O que lhe direi? Aí Deus revela, é o próprio Deus. Então, quem aparece aqui é Deus. Isso aqui é interessante, porque um dos maiores sinais do fogo constante de Deus no nosso meio é que a glória de Deus, ela suplanta, é maior, é mais elevada do que a glória do homem. Toda vez que o fogo de Deus se manifesta em qualquer lugar, eu já vi doutor lá. Irmão, tem um irmão que ele trabalha no aeroporto. Ele é sério, ele usa bigode. Na época usava. Pensa num homem sério, não ri para ninguém. Eu já vi aquele homem, por a glória de Deus, descer na igreja. Ele rolar no chão. Falei, tem que ser Deus. Esse homem não faz isso não. Esse homem na carne, ele faz. O homem sério, ele rolava no chão. Porque a glória de Deus faz isso. A palavra glória é a influência esmagadora da presença de Deus. Ou seja, quando a glória de Deus de fato se manifesta, quem aparece é Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos, que eu estou dizendo para nós. Deus, ele nos destaca. Eu disse para os irmãos que a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão, porque a fama de Salomão não é o nome dele, é o nome do Deus de Salomão que chegou até ela. Então ela vai visitar Salomão porque a fama de Salomão chega lá, mas não com o nome dele, chega o Deus de Salomão. Então ela vai reconhecer. Então todas as vezes que Deus manifesta esse fogo, quando é fogo de Deus, a pessoa central que aparece é Jesus. Ó, quando os homens aparecem mais que Deus, é fogo estranho, é fogo de palha ou fogo de cabelo. Não é fogo constante não, tá? Sério. A glória de Deus é a influência esmagadora da presença de Deus. Quem tem fogo de Deus na vida tem a glória, e a glória de Deus, e é a glória de Deus que aparece. Pronto. Isso aqui, ó. A palavra glória na tradução aqui é cavote, peso de Deus, grande peso da influência da presença de Deus, a presença tangível que está ao alcance, que é tocável do eterno no meio do seu povo. Essa é a glória de Deus. Fogo constante faz isso. Eu estava pregando esse dia na igreja, eu estava eu preguei sobre a arca, a diferença da arca nos ombros dos levitas e a arca no carro do boi. Primeira coisa, quando a arca está no carro dos bois, os bois que aparecem, porque os bois vão na frente, é os bois que puxam a arca.
E a expressão na Bíblia, quando você lê bois, esses negócios, fala de força, capacidade dos bois, eles estão puxando a arca. Agora, quando os levitas colocavam a arca nos ombros, ou seja, os bois na frente, era impossível você ver a arca, meu irmão. A arca era pequena, os bois se apareciam mais do que a arca. Agora, quando os levitas, eles colocavam a arca no ombro, só pelo fato de a arca estar por cima do rosto deles, a arca aparecia mais. Então, qual foi o erro de Davi ali? Nessa questão, foi colocar a arca no lugar que os bois apareciam mais do que ela. Então, todas as vezes que nós entendemos que o fogo de Deus é constante, Deus tem que aparecer mais. Terceiro sinal, Jesus, o anjo representa Jesus ali. Jesus está no centro. A mensagem é cristocêntrica. Fogo no meio. Um dos grandes segredos da sarça é que o anjo que revela Jesus apareceu no meio, em uma chama de fogo. No meio, em uma chama de fogo. Diz para os irmãos que o anjo, estou cansado de explicar isso aqui, o anjo do Senhor revela a manifestação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que no Novo Testamento será revelado como Jesus. É Deus, né? O anjo, então, revela o próprio Jesus. Então, todas as vezes que o fogo de Deus é constante, o centro da mensagem é cristocêntrico. Jesus aparece. Jesus tem que aparecer. Isso aqui é alguns segredos ligados ao fogo, tá, irmão? Já passei o outro lado das cores do fogo, agora esse aqui é o outro. Então a sarça, ela tem um grande relacionamento com Moisés. Por isso que eu estou falando isso aqui, ó. Jesus está no centro, mensagem cristocêntrica. Qual o maior segredo de João Batista? Ele nunca apontou ele. E olha que dos nascidos de mulher, ninguém foi comparado a João Batista, não. Mas ele, na mensagem dele, Jesus era a pessoa central. O Messias era a pessoa central. Então Jesus, aonde aparece um terceiro sinal de um fogo constante, Jesus tem que aparecer, meu irmão. Os meninos que pregam gostam disso aqui, ó. Aí tem as referências do Novo Testamento. Quando você lê na Bíblia o termo no meio, dá a ideia de presença, está junto, envolvido, intervindo. Tem gente que só chama Jesus por meio quando o pau está quebrando. O negócio está feio. Quando está na mesa, Jesus fica para lá, cara. Agora, onde tem um fogo constante, glória a Jesus. Quarto sinal. O sinal da atração divina através da sarça. Porque Moisés era um pecador homicida. 40 anos ele viveu no Egito, tem 40 anos, exatamente quando ele está completando 80 anos, Atos dos Apóstolos diz que ele completou 80 anos, ele está apacentando a ovelha do seu sogro, não era dele, porque não era do sogro dele, ele está apacentando. Então tem 40 anos que aquele camarada convive com essa região aí, ó. Então ele é acostumado a ver sarças, ou pegar fogo e virar cinza, sumia, o vento levava, sumia. Só que essa sarça mexeu com ele. Na verdade não foi a sarça, foi o que estava nela. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. É ele que está falando. Ou seja, o quarto sinal de um fogo constante, que é o fogo de Deus, porque o fogo de Deus é constante, ele atrai. Atrai. O fogo atrai. E atrai mesmo, tá?
Moisés, pecador homicida, mas foi atraído através da presença que estava na sarça. O que atrai os pecadores à presença de Deus é o fogo. A presença de Deus é o fogo, o fogo de Deus. Esse fogo de Deus, ele é extraordinário. Eu fui pregar uns anos atrás em Colatina, a primeira vez, né, que eu fui pregar lá. Eu me colocaram para pregar no congresso lá de jovem, ninguém me conhecia. E é bom quando ninguém conhece a gente. Meu irmão, Deus atraiu muita gente através da manifestação dele ali. Aí eu fui para casa do pessoal lá. Quem disse que o pessoal dormia? Tinha um jovem lá na casa do pastor lá. Eles foram fazer uma janta aí depois do culto, quase 1h da manhã. O pessoal já tinha comido lanche, aí tinha um pessoal que chegou, a esposa do pastor, não, vou fazer uma janta para vocês. Aí juntou um monte de jovem. 2, 3 horas da manhã o pessoal me perguntando de Bíblia. A noite toda. Oi, irmão. Oi, irmão. Mas não foi eu, foi a mensagem. A mensagem de Deus, o fogo de Deus atrai. Eu estava pregando em José de Anchieta 2, lá onde é que eu reunia. Era culto de doutrina. O pastor abriu a porta, passou um monte de bandido, tudo armado na época. Pois, eles entraram dentro da igreja, o irmão ficou até assustado. Aí eles, eu não vou entrar com arma não. Aí passou a arma para o outro, você fica aí fora aí, você fica aí fora, que eu vou entrar no. Vou ouvir o irmão pregar. Aí o irmão, rapaz, mas você estava indo para lá? Rapaz, só que algo me atraiu, me puxou para cá. Entrou um monte de bandido da igreja. Os irmãos ficou até com medo, porque na época estava, né? Aí depois eu perguntei, um já faleceu, o que te trouxe aqui, rapaz? E rapaz, nem sei, o negócio começou a me atrair, ouvindo a sua palavra. Eu falei, fogo de Deus atrai. Então essas coisas aí acontecem, tá, irmão? Quarto sinal, ou melhor, quinto, né? Quinto sinal de um fogo constante, renúncia. O fogo constante nos faz viver uma vida de renúncia. No versículo 5 do Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés. Essa expressão bíblica de tirar a sandália dos pés pode parecer bobeira, mas não é bobeira não, tá, irmão? Aí Deus continua, porque o lugar que estais é terra santa. Precisamos tirar as sandálias que nos atrapalham a chegar onde Deus quer. Moisés quer se aproximar, só que Deus está pedindo ele para tirar a sandália. Esse ato de tirar a sandália é renúncia. Servir a Deus é viver uma vida de renúncia. E renunciar não é fácil, não é brincadeira não. E o próprio Jesus falou, se vós quiseres após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então tem que ter renúncia. Renúncia. Se a renúncia fala de abandono, de deixar coisas para trás. É óbvio que essa sandália de Moisés, eu já expliquei para os irmãos, ela tem alguns significados espirituais. Primeiro, Deus está pedindo a Moisés para tirar a sandália, porque provavelmente Moisés ele está usando uma sandália egípcia, que havia símbolos enigmáticos, que apontava para o Deus padroeiro da época do Egito, que era Ra, Deus Mu-Ra, que era o Deus representado lá, o Deus maior deles. Então, quando Deus pega Moisés para tirar a sandália, eram símbolos enigmáticos. Ou seja, mensagem subliminar, mensagem escondida ali que apontava para o Deus. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, para se aproximar da minha presença, tem que tirar tudo aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, que é enigmático. Isso aí, ó. Deus fala para ele tirar. É um dos significados. Tem outro, tem. Sandálias da época também, elas tinham correias diferentes das havaianas, que amarravam a canela do camarada. Como se Deus estivesse dizendo para Moisés, Moisés, na minha presença não pode ter nada que te amarra. Tira tudo aquilo que te amarra. E aí vai. Então isso é renúncia.
tirar aquilo que nos atrapalha, para chegar onde Deus quer e ir após com Deus. Deus me chama, até eu chegar aqui, eu tenho que tirar. Depois Deus vai me acompanhar até os outros lugares, mas eu tenho que deixar aquilo que é preciso ser deixado. Glória a Deus. Sexto sinal, o sinal das revelações da grandeza de Deus. O fogo constante traz o conhecimento da grandeza de Deus. Deus, ele vai se revelar aqui. Eu sou o que sou. As 3 maneiras de conhecer o Senhor. Para mim conhecer a grandeza de Deus, primeiro tem que conhecer Ele. Primeira maneira de conhecer o Senhor, através das Escrituras. A fonte 100% reveladora para falar de Deus a mim é a Bíblia Sagrada. Conhecer o Senhor é impossível sem a revelação da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro religioso, é a revelação de Deus. Sem ela não sabemos quem é Deus e quem Ele e o que Ele fez, nem o que Ele espera de nós. Isso é a Bíblia. A Bíblia revela Deus. A Bíblia Sagrada revela-nos 100% Deus. Tá? A Bíblia Sagrada revela-nos 100% Deus. A Bíblia revela Deus. Deus por cima, Deus por baixo. Deus matando, Deus dando vida. Deus exaltando. Estudar teologia, eu repito, já falei isso para os irmãos, não é estudar sobre Deus, não, tá? Vou fazer teologia, vamos estudar sobre Deus. Teologia é eu conhecer Deus de forma íntima. Não é estudar sobre Deus, porque não é. Teologia é eu conhecer Deus através da Bíblia. Aí tem as referências bíblicas, né? Como que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. É a recomendação de Paulo. A Bíblia nos faz conhecer Deus, faz nos tornar sábio. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Palavra de Deus. Então, a primeira forma de conhecer Deus é através da sua palavra. A palavra de Deus revela isso que nós estamos falando aqui. Por causa da Bíblia. A Bíblia mostra Deus de todos os ângulos que você imaginar. Todas as formas, todas as manifestações. Né? Dentro daquilo que é para nós. Aí tem outro tipo de conhecimento. Conhecer a Deus de forma progressiva. Conhecer o Senhor de forma progressiva significa crescer continuamente no relacionamento, no entendimento, intimidade com Deus. Não é algo instantâneo ou limitado a um momento de conversão, um momento, né? Mas um processo constante e crescente ao longo da vida cristã. Ou seja, todos os dias eu tenho que melhorar o meu aprendizado com Deus. Camarada, estou 50 anos na igreja e já conheço tudo de Deus. Mentira. Tem como não. Todos os dias da nossa vida, nós vamos aprendendo coisas pertinentes a Deus. Quando você se envolve muito com Deus de forma progressiva, você vai, todos os dias Deus te ensina. Por isso que Oséias ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias está dizendo, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor não é um ponto de chegada, é um caminho sem fim, onde cada passo nos revela mais da sua grandeza e glória e amor, a todos os dias. Aí vem o hebraico aqui, de Oséias, aí vem uma transliteração,
Aí vem o texto literal: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só para título de curiosidade, tá, irmão? Para a gente, depois eu vou ensinar isso aqui para os irmãos. Conhecendo o idioma hebraico. Ó, o hebraico, como toda língua semita, com origem na Mesopotâmia, que é hebreus, os árabes, os assírios, os arameus fenícios, é escrita somente com a consoante da direita para a esquerda, isso é daqui para lá. Seus livros, que antigamente eram rolos, atualmente são na forma de codex, como nossos, né, como livro. Porém, são abertos de trás para frente, que é a Torá, né? O pessoal compra hoje aquela. Eu expliquei para os irmãos, vai comprar a Torá. Eu, irmão, não consigo ler essa Bíblia aqui. É tudo o contrário. Imagine que você seja esquerda, vira ela, porque é da esquerda para a direita. Ó, a língua judaica, que é o hebraico, possui 22 letras consoantes. No alfabeto hebraico não tem vogais não, tá? Só tem consoante. Aí que está o problema de aprender o hebraico. Aqui que está o problema. E glória a Deus que Deus levantou, permitiu uns camaradas aí, chamado, o nome deles não aparece, mas eles ficam conhecidos como maçoretas, a gente aprendeu hebraico. Porque o hebraico arcaico, eles eram passados de pais para filho. A pronúncia não era escrita, era a pronúncia. Eles iam falando e aprendendo. Como você ensina em seus filhos, meu irmão? Você fala, só fala, não mostra nada. Então ia crescendo só a pronúncia. O hebraico era para ser uma língua morta. Só não foi por causa de Israel, que nos anos de 1948 voltou ao cenário das nações, e por causa da Bíblia. Os estudiosos estudam, mas você vê que muitas línguas antigas já não se fala mais. Porque eu estou mostrando isso aqui para a gente ter uma ideia, ó. Isso aqui, ó. Os maçoretas, que é o alfabeto. Isso aqui é um gaguejo. O gaguejo é para definir algumas palavras, eu vou mostrar para os irmãos depois, só para. Isso aqui é um gaguejo. Isso aqui eu vou mostrar para os irmãos depois. Isso aqui é as vogais. É até errado dizer vogais aqui, mas lá é os sinais maçoretas, né? Que aparece. Isso aí. Eu vou mostrar para os irmãos melhor. Botando. Isso aqui é a forma de ler. Tudo bem. Por que eu coloquei isso aqui? Para me explicar isso aqui. Ó. As etimologias das palavras-chave, né, de Oséias lá. Embora a gente translitera aqui, mas a gente lê Yad, que é o hebraico. Yad significa conhecer, no sentido de intimidade, relacionamento e experiência direta. Conhecer aqui não é apenas saber fatos, mas experimentar, se relacionar profundamente com Deus. Não é conhecer coisas sobre Deus, é o me relacionar. Esse conhecer de Oséias aqui. Conhecer sobre Deus é uma coisa, relacionar é outra coisa. Tem mistérios, irmão, que só Deus te revela. A gente pode estudar, por exemplo, vocês não estão estudando comigo 3 fontes de aprendizado. O que você aprende através do professor, o que você aprende através de uma pesquisa e aquilo que Deus te revela. Tem coisas que Deus te mostra e não mostra ninguém. Isso aí é os mistérios de Deus. Tem mais, ó. Prosseguir. Radar. Que significa literalmente, ó, seguir com intensidade. Usar aqui no sentido de buscar com empenho, correr atrás de conhecer. Conhecer a Deus exige fome espiritual, tá? Isso aqui é sério.
Quem quer conhecer a Deus faz coisa aí que a pessoa, você é doido, irmão. Um frio desse você vai fazer, vai para vigília, vai para monte, é a fome. O camarada consegue uma intensidade, ele é intenso na busca a Deus. Ele não busca apenas, ele faz escapar de alguma coisa, ele busca em nível de relacionamento. Por isso que tem irmão aí que fala que fica 7 dias jejuando e quem não fica, não faz isso, o irmão ora tanto assim, não sei para quê. Fome espiritual. Aí tem aqui, ó, repete a palavra que que significa conhecer. O propósito é o foco da busca, conhecer a Deus progressivamente. Esse aqui é uma caminhada. Provérbio 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Eu estou caminhando para ir aperfeiçoando esse dia. Aí terceiro, através da experiência pessoal. A gente conhece Deus através da Bíblia, através da constância, que é prosseguir conhecê-lo, e através de experiência pessoal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus, verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. E ó, esse texto ali que Jesus usa ali, conheça esse grego aqui, ó. Isso aqui já é grego, não é hebraico não. Gnóstico, que significa conhecer, perceber, compreender, conhecer por experiência direta, ter intimidade e comunhão. Jesus está orando lá, é aquela oração, nós estudamos na escola dominical isso aí, tá? Jesus está orando, e a oração de Jesus é para que sejamos íntimos do Pai, é ter intimidade com Deus. Estava dando um seminário esses dias, aí o irmão perguntou para mim, pô, Lindomar, é possível no século XXI conhecermos a Deus? Falei, lógico que é. Mas eu digo assim, conhecer como os irmãos, né, a igreja primitiva. Falei, é possível. É possível ouvir Deus falar? Lógico que é. E nós somos mais privilegiados, se nós quisermos. Porque tudo quanto Deus fez nos anais da história está registrado na Bíblia. Está registrado. Então Deus faz. Deus fala. Nós que estamos aqui, somos fruto do Deus que nós não vemos Ele, mas Ele todos os dias trabalha por nós. Nós não vemos Deus não, mas nós somos fruto, só o fato de nós chegarmos aqui e estar respirando, é as mãos de Deus trabalhando em prol da nossa vida. Deus, Ele é extraordinário, Ele existe. Ele manifesta. Quando você muda um pouco de nível aí, a gente percebe, a gente sobe um pouco o nível da oração, de jejum, aí a gente já começa a ver a operação de Deus de forma extraordinária. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão, que ele mora em Brasília. Na época, os irmãos falam, nós vamos entrar ao vivo agora com o missionário Davi Miranda. Todo mundo sabe. Da paz do Senhor, aquele... O irmão fala que ele estava em São Paulo, na rádio, ao vivo. E um monte de gente acompanhando, não tinha imagem não, porque a rádio, um monte de gente acompanhando a praça. Diz que começou a cair gente endemoniada na saudação do homem de Deus. E simultaneamente foi levando pessoas soltando paralisia, cadeira de roda. Isso eu estou falando, está em São Paulo, orando. E tem gente recebendo cura em um monte de estado do Brasil na época. Isso é o poder de Deus, irmão. Intimidade com Deus. Deus faz muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Só que nós precisamos ter intimidade com Deus. E Deus, Ele quer se revelar para nós de forma pessoal. Cada um individualmente. Coletivamente Deus manifesta na igreja. Mas Deus quer revelar a nós individualmente. Por isso que a Bíblia diz, ó, prove ou provai e veja que o Senhor é bom. Tem gente que prova um monte de coisa ruim, mas não experimenta Deus na intimidade. Convide para observar de longe.
Não é um convite para observar de longe, mas para experimentar na prática. Isso aqui, ó. Deus quer ser conhecido, não apenas estudado. Ele não se revela aos curiosos, mas aos sedentos. Ele se deixa achar pelos que os busca de todo o coração. Está escrito aqui, ó. Isso aqui, ó. De longe, Deus parece pequeno. De perto, Ele é imenso. De perto, meu irmão, tudo fica pequeno diante da grandeza desse Deus. Isso aí, ó. Papai, menino, papai, me leva no aeroporto. O que, papai? Papai, olha o tamanhozinho daquele aviãozinho, papai. Meu filho, ele está longe demais, por isso que está pequeno. Então me leva no aeroporto, papai, para me ver. Chegou no aeroporto, o menino ficou pasmado, admirado, espantado. Papai, que avião gigante, papai. É o mesmo de ontem. É, meu filho. Ontem você viu de longe, hoje está vendo de perto. Quando Deus fica perto, você se aproxima de Deus, você fica boquiaberto que esse Deus extraordinário faz. Esse Deus é capaz de fazer coisas incomparáveis. Tem como descrever, não. Então, esse fogo da sarça aqui revela a grandeza de Deus. Esse sinal, o sexto sinal. E falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Isso aqui é sério. Isso aqui é a continuação do capítulo 3, Deus falando através da sarça. Moisés, ele tinha largas experiências com muita gente, meu irmão. Conhecia, ele era conhecido de Faraó, conhecia comandantes, conhecia general, conhecia todo tipo de gente, mas ele não conhecia Deus. Aí, o conhecimento que ele tem de Moisés é histórico, é genealogia. O filho vai crescendo do hebreu e o pai vai incutindo nele, colocando nele quem é o Deus de Abraão. Moisés ouve, como qualquer hebreu ouviu. O israelita ouviu. O menino crescia com 8 anos, era circuncidado, do dia de nascido, ia crescendo e incutindo no menino. Oh, a história. Deus apareceu a Abraão. Abraão mudou seu nome para Abraão. E daí veio Isaac, veio Jacó, veio os filhos. Aí contava a história. Nós somos descendentes direto de Abraão. O Deus que apareceu a Abraão. Abraão era amigo de Deus. Contava toda a história. Moisés cresceu ouvindo isso. Ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando o próprio Deus se revela para ele, aí entra aqui, ó. Deus está falando, hein? Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O hebraico diz aqui é El Shaddai. Eu aparecia a esses três aqui, aos seus descendentes anterior, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Olha só o que Deus está falando. Eu não revelei o meu nome para eles, não. Mas para ti eu vou revelar que eu sou. É o autor do Pentateuco, né, meu? Tem coisas que Moisés escreve em Gênesis que ele não estava lá. Então tem que precisar. Ele precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você sabe que existem coisas que vai além da nossa compreensão, que só Deus revela? Tem coisas que a nossa pesquisa não alcança. Tem coisas que a nossa própria razão limita. Quando você começa a estudar o mundo de Deus, a ótica humana, a razão humana, ela fica doida. Assim, por mais que você tenha argumentação, por mais que você faça uma pesquisa exegética, negócio todo, ainda dentro da nossa razão fica, que é isso, mano? Agora, quando você tem uma experiência pessoal com esse Deus,
é diferente. É muito diferente. Quando eu era novo convertido, eu tinha uma dificuldade terrível, mas uma dificuldade terrível de entender isso. A presciência de Deus. Por quê? Tinha um culto na nossa igreja, os irmãos, Deus está aqui. Aí acabava o culto, eu chegava lá, os irmãos estavam tendo o culto, os irmãos, Deus está aqui. Eu falei, ué, Deus já saiu de lá. A minha mente, ué, Deus já saiu de lá e veio para cá. Eu cheguei, não deu nem que acabou o culto lá, Deus não estava lá. Eu vim aqui porque Deus está aqui. Eu tinha esses negócios, né, esses problemas. De entender essa manifestação poderosa de Deus. Até que um dia eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei a perceber que Deus, ele é terrível, grande. Eu falei, eu comecei a orar, Deus, já que o Senhor é isso tudo, faz algo diferente comigo. Eu estava ajoelhado. Eles apelidaram a gente na época de crente, o zumbi. Crente zumbi, porque nós acordávamos de madrugada, eu, o Adriano, os irmãos, nós colocávamos frio, né? Aquela neblina no subacão lá, colocava aquelas cobertonas, e dizendo que o pessoal, vocês ficam fazendo susto da gente, ó. 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, nós íamos para a igreja orar. Ficava orando lá. Aí um dia Deus me deu uma experiência. Eu de joelho, no templo, arrebatamento sentido, meu corpo fica ali e meu espírito vai na casa do evangelista Cândido. Sabe o que é isso? Deus me permitiu experimentar meu corpo ali. E eu parei assim, ó, em espírito, vendo o cenário. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência com Deus, vendo tudo que estava acontecendo e de repente suscitou uma briga lá. Uma briga. Mas a briga era feia. Quando eu comecei a ver a briga, eu voltei para o arrebatamento de sentido. O Senhor falou comigo, vai agora na casa do meu servo, eu quero evitar isso. Eu levantei e peguei minha Bíblia. Quando eu cheguei lá, o mesmo cenário acontecendo. Olha como Deus é um Deus presciente. Antes de eu chegar lá, Deus já viu o cenário. Tudo aconteceu. Eu falei, irmãos, vocês sabem que eu não sei de nada. Estava orando na igreja agora. Deus me trouxe aqui e esse todo não fala para me ouvir. E vocês estavam conversando sobre isso, isso e isso. Como você sabe? Eu não sei de nada, Deus sabe. E essa conversa vai suscitar a briga de fulano com Bertano. Aí eu, rapaz, eu já estava sentindo agonia. Mas, meu irmão, até chegar na casa deles era coisa de 15, 20 minutos. Antes de negociar tudo, Deus me levou lá. Em espírito, é Deus que faz isso. Aí eu orei por eles lá, Deus apartou. Eu falei, aí depois eu voltei. Rapaz, esse Deus, ele é presciente mesmo. Esse Deus, ele além de presciente, além de ser onisciente, onipresente, onipotente, ele é presciente. Ele conhece as coisas antes de acontecer. Deus, ele sabe as coisas de antemão. Eu achava que isso era bobeira de pregador, irmão. Eu achava, eu fui orar e pesquisar. Levanta a mão da glória a Deus aqui, que Deus corta o laço da tua casa agora. Levanta a mão da glória a Deus aqui, que Deus repreenda o diabo lá. Eu achava que isso era bobeira. Até que um dia, Deus me fez viver uma experiência. Toda vez que um crente glorifica a Deus em nível de adoração, Deus manifesta a sua presciência, que é ferramenta do trabalho de Deus. O que é presciência? É Deus conhecer as coisas de antemão. E Deus conhecer as coisas de antemão que vai acontecer na glorificação do crente, da igreja do Senhor. Deus, ele antecipa aquilo que ele vai fazer, ou ele corta o laço, porque o diabo, ele arma, mas Deus, ele corta. Tem tanta coisa que acontece. É por isso que o crente glorifica a Deus aqui, Deus visita a casa dele lá.
Eu preguei lá na igreja no domingo, na segunda-feira eu preguei sobre porta aberta. Eu estava desempregado. Eu preguei com uma fé tão extraordinária que eu fui fazer uma entrevista na segunda. Nunca fiz uma entrevista dessa. Eu fiz a entrevista, camarada, vai fazer exame. E entrei na empresa, sem perguntar nada. Vai fazer exame. Você quer? Vai fazer exame. Porque o Deus que é um Deus presente é um Deus também presciente. Ele sabe das coisas de antemão. Ele sabe as coisas que vai acontecer. E por isso ele se manifesta antes. Então quando Deus diz para Moisés, Abraão, a Isaac e a Jacó, eu apareci para eles como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas eles não conheceram o meu nome, ó Senhor. Então Moisés, a partir daí, ele vai ter revelações esplêndidas de Deus de forma pessoal. Porque ouvir Deus através de alguém é uma coisa. Ler a Bíblia é fundamental. E ver Deus se manifestando através das Escrituras. Agora, quando Deus sai das páginas da Bíblia, o Deus que os pregadores pregam, sai dos lábios deles, e eu começo a viver uma experiência pessoal com esse Deus, a história muda, tá, irmão? A história muda. A história muda para melhor. A história vai crescendo em Deus de forma extraordinária, profunda. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a partir dessa sarça que Moisés vai se tornando aquilo que Deus quer que ele se torne. Então aí que ele vai ter a revelação, né, de alguma parte do Pentateuco. Você vê que o Gênesis, Moisés não estava lá. Mas Deus vai começar a trazer coisas, se nós estudarmos, vamos ver que Moisés ele tem uma comunhão, depois ali eu vou mostrar para os irmãos, quando estudarmos o livro do Êxodo, e especificamente Levítico, a comunhão que Moisés ele tem com Deus, que é uma comunhão, na época, invejada, né? O pessoal inveja, né? O pessoal não queria nem que Moisés tinha, porque não tinha como. Mas queria o que Arão tinha. Levantou um grupo lá e até morreu por causa disso aí. Mas o nível de comunhão pessoal que Moisés vai ter com Deus vai ficar registrada nos anais da história. Esses são sinais, e tem mais, mas não dá tempo para falar não. São sinais ligados a um fogo constante de Deus. A sarça Abimeleque não vale nada, mas essa daqui representa a igreja. O fogo de Deus manifestando na igreja. Amém, irmãos? Não dá para continuar, porque se eu entrar aqui, nós vamos passar do horário. Então, por hoje, né? Semana que vem os irmãos vão vir. Faltou muita gente. Mas semana que vem estaremos aqui para a glória de Deus. Opa! Semana que vem eu não vou estar aqui não. Dia 23, né? Não vou estar aqui não. Não vai dar para me estar aqui não. Dia 23 eu tenho um outro compromisso. Aí eu até vou mandar lá no grupo lá que não vai ter não. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Leia o livro e vão vencendo para a glória de Deus. Pastor Rio veio aí, nossa amiga.